A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no nosso 24º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um comentário rápido a respeito do capítulo 17, 18 e 19 do primeiro livro das Crônicas. Eu quero começar aqui falando a respeito do novo endereço, de Davi. Davi ele vai se estabelecer no palácio e lá em Jerusalém. E aí ele fica incomodado porque o palácio é muito belo, o palácio é muito bonito, existem cedros do Líbano, existem muitas coisas bacanas. E o incômodo de Davi exatamente é um sentimento de que ele tinha uma bela casa, uma bela morada, e Deus não tinha uma bela casa, né? Até então ele havia pego a Arca da Aliança, ele fez uma espécie de uma cabana, por mais que fosse uma bela cabana, mas era uma cabana, não era um palácio. E aí ele sente o desejo de fazer uma casa para Deus, né? E aí Deus vai falar através do profeta Natan, vai contar toda uma história, vai falar assim, na realidade eu nunca tive casa. Vai lá e fala para Davi que eu nunca tive casa e que eu ficava mudando de local para local. Eu acho interessante isso, né? Porque a palavra vai mostrar que a terra é o escabelo dos pés do Senhor, e Deus ele não pode se prender a um local, mas ele nesse momento ele fala de um desejo, de uma vontade de morar também em algum lugar. E o profeta Natan vai lá e fala para Davi, ok, você pode construir uma casa para o Senhor. Quando Natan está saindo, Deus fala com o profeta Natan, fala, volta, fala para Davi o seguinte, que a casa vai ser construída, no caso seria o templo, porém ele não vai ser construída por Davi. Eu vou levantar os seus filhos como os próximos reis, e o seu próximo rei de Israel será o responsável para construir o templo. Então ele estava falando do filho de Davi, que futuramente vai se chamar o rei Salomão, né? Agora, uma coisa interessante, você já recebeu uma palavra de Deus através do profeta? Porque você pode escutar a voz de Deus de várias formas, orando, diante de algumas situações, diante de algumas crises, mas também o ministério profético, ou o profeta, ele fala em nome de Deus, e de vez em quando acontece com algumas pessoas, o profeta chega e fala, assim diz o Senhor, e vai transmitir aquilo que é vontade de Deus. É muito especial, porque nessa situação, Davi ele foi orientado o tempo todo pelo profeta Natan, Deus usando um profeta para falar com o rei. E qual era a palavra específica que Davi recebeu do profeta Natan? Palavra vinda de Deus. A palavra foi exatamente essa, não vai ser você que irá construir a casa para Deus, o templo, porém, Deus vai falar para ele assim, olha, vai falar do passado, do presente e do futuro a respeito da vida de Davi. Ele vai falar em relação ao passado, no capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 8, vai falar que as bênçãos passadas de Davi, que o Senhor foi quem escolheu Davi para liderar o povo de Israel. E também foi Deus quem protegeu Davi, inclusive não só das batalhas, mas também livrou da mão de Saul, que queria matá-lo. Então o profeta Natan vai falar também do presente, vai falar assim que as bênçãos atuais de Davi, que no versículo 9, é que o Senhor colocou o seu povo em um local seguro. E também, além disso, tem a questão do futuro de Davi. É interessante que esse futuro é uma bênção que aconteceria, que o trono de Davi seria estabelecido
através dos próprios filhos de Davi. Então Salomão vai assumir o reinado. E além disso, Deus também promete que a dinastia de Davi jamais terminará. Então essa promessa, ela vai se cumprir lá em Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 30 ao 33. Se você quiser saber, dá uma olhadinha lá, você vai ver que está falando que Jesus ele veio de uma genealogia de Davi. Jesus vem de Davi e da tribo de Judá, né? Então dá uma olhadinha lá que você vai tirar essa dúvida, se você tiver essa dúvida. Mas o que é interessante é isso, é que Deus estabelece a bênção para o futuro. Eu achei muito legal isso aqui. E aí Davi vai orar, vai agradecer a Deus com gratidão, com alegria, vai falar para Deus que ele não é digno de tudo isso que Deus está fazendo, mas que ele acaba recebendo essa palavra profética. No capítulo 18, existem várias guerras que Davi vai vencer. Só que eu quero destacar o versículo 13, onde fala que o Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Então veja, as vitórias de Davi através dos moabitas, contra o rei de Zoba, contra os edomitas, contra os amonitas, contra os filisteus, tudo isso foi por causa de Deus, porque o Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Aliás, nós só somos vitoriosos por causa de Jesus. Se você escutar alguém falando assim, eu venci uma batalha, porque a pessoa começa a se exaltar, ele não vai dizer que ele é bom, mas outras palavras vai demonstrar sempre que ele é o centro da vitória que ele teve. Pode desconfiar, porque esse tal não é de Deus, seja homem ou seja mulher, porque as nossas vitórias só vêm através de Deus, né? E aí a gente vai relembrar a história de um rei, Naás. O rei Naás morreu e o seu filho Anum, ele assumiu. E aí Davi vai lá e manda alguns conselheiros para dar as boas-vindas, para falar, olha, o seu pai ele foi fiel ao rei Davi, então eu quero dar as boas-vindas. E aí os conselheiros do rei Anum falou, olha, ele está vindo aqui para espiar a terra, porque ele quer tomar a terra, né? E aí o rei Anum faz uma humilhação para esses homens que vão lá em nome do rei. Eles tiram metade da barba, rasgam a roupa, mostrando deixam esses homens com as nádegas de fora. Então eles humilham. Davi fica muito nervoso com isso, vai lá, coloca todo o exército de Israel, e esse homem chamado Anum, ele era amonita, né? Ele contrata alguns exércitos, mas não adiantou nada. Davi vai lá e vence, porque Davi fica muito irado e ataca. E as forças de Davi, eles começam a destruir completamente o exército de Anum. E os seus aliados, os sírios, também são destruídos. Eles fogem, né? E aí Davi vai e conquista a principal cidade da Síria, que é Rabá. Então, existe essa guerra e essa luta, que Davi sai vitorioso em todas as lutas, né? É bem interessante a gente sempre pensar que as lutas vêm, mas a vitória é nossa em nome de Jesus, não é no nosso nome. Nós não somos tão bons assim, né? Então, a gente vai ver agora, amanhã, né, nos próximos capítulos, uma coisa difícil. Parece que Satanás entra na vida de Davi e o leva a fazer um recenseamento. É uma coisa que a gente vai ver amanhã, como é que a gente pode estar na bênção, estar muito bem, mas se a gente der moleza, não souber guerrear, Satanás vem e quer nos induzir ao erro. E assim aconteceu com Davi, mas isso é conversa para amanhã, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.